Crônicas do Amanhecer de 1º de dezembro de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. A história dos 15.000 livros de Gabriel Garcia Marques queimados por Pinochet. Em 28 de outubro de 1986, após vários dias de viagem, o navio a vapor PEBAN, do Panamá, finalmente atracou no porto chileno de Valparaíso. Enquanto se preparava para preencher os documentos da alfândega, a tripulação recebeu a notícia de que parte da carga seria apreendida. O capitão, que tinha certeza de que toda a carga de seu navio estava em ordem, perguntou que mercadoria eles iriam reter. A resposta foi a que ele menos esperava: os livros. Especificamente, 15.000 exemplares de Aventura Clandestina de Miguel Littin no Chile, escrito pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. Os livros tinham sido enviados do porto de Boaventura, na Colômbia, país natal de Garcia Marques. Os livros eram destinados a Arturo Navarro, representante da editora Oveja Negra no Chile. Na época, a editora era responsável pela publicação dos livros do escritor no Chile. O livro conta as dificuldades do cineasta chileno Miguel Littin, que vivia no exílio desde o golpe que levou Augusto Pinochet ao poder em 1973. Littin havia retornado ao Chile por 2 semanas em 1985, 12 anos após o golpe, para filmar secretamente um documentário sobre o que estava acontecendo no país. Chamado Acta Central de Chile, Ato Central do Chile, o filme estreou no Festival de Cinema de Veneza de 1986. Mas o livro de Garcia Marques foi mais longe, contava sobretudo detalhes que não constavam nas imagens, como o encontro de Littin, que se passara por empresário uruguaio, com o próprio Pinochet nos corredores do Palácio de La Moneda, onde o presidente de fato não o reconheceu. Fiquei sabendo da apreensão dos livros 2 semanas depois porque estava fora do país, lembra Arturo Navarro tomando um café sob a nave central do Museu Nacional da Memória, no coração de Santiago. Navarro havia retornado de uma viagem aos Estados Unidos para visitar sua família quando encontrou uma mensagem de alerta na secretária eletrônica de sua casa. Era do seu despachante aduaneiro e ele descreveu uma situação crítica: Arturo, me disseram que os livros foram queimados. Para Navarro, a remessa era essencial, era o principal produto que ele esperava expor durante a Feira do Livro de Santiago, que aconteceria algumas semanas depois do incidente. Navarro havia sido funcionário da Editorial Nacional Quilmantu, amplamente perseguida pelo regime, e tinha visto de perto os militares destruírem livros. Mas ele também sabia que o regime de Pinochet havia relaxado suas políticas de censura. Nesse contexto, ele acreditou que a apreensão poderia ter sido mais um mal-entendido do que um ato de repressão e decidiu viajar para Valparaíso para resolver o problema pessoalmente. No prédio pude conversar com um militar de médio escalão a quem pedi que pelo menos me permitisse devolver os livros a Lima, conta. Mas depois de fazer algumas ligações, ele finalmente me disse: Navarro, já queimamos os livros. A versão na mídia foi mantida, containers em mau estado, o que poderia explicar a apreensão, mas nunca a incineração. O documento. Pouco depois, por pressão do país estrangeiro, um documento muito revelador chegou ao cônsul, uma carta datada de 9 de janeiro de 1987, assinada pelo vice-almirante Doni Rollard Balareschi, que não só confirmava a cremação dos livros, mas também as razões. As cópias de Aventura Clandestina de Miguel Littin no Chile foram queimadas como uma medida de censura prévia.
sob o argumento de que o conteúdo transgrediu abertamente as disposições constitucionais. Aquele papel é o único documento oficial existente em que o regime Pinochet aceita que queimou livros e que foi feito por meio de censura. Algo impossível de obter naqueles tempos, diz Navarro. E agora está no Museu da Memória. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec inclui um artigo intitulado Período de Luta, onde comenta sobre o ato de fé de Barcelona, que dia 9 de outubro de 1861 na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício. E por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo. O primeiro período do Espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. O segundo foi o período filosófico, marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos. Desde esse momento, o Espiritismo tomou um caráter completamente outro. Foram entrevistos o objetivo e a extensão, bebendo-se a fé e a consolação, e a rapidez de seu progresso foi tal que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece outro exemplo. Mas, como todas as ideias novas, ele teve adversários tanto mais encarniçados quanto maior era a ideia, porque nenhuma ideia grande pode estabelecer-se sem ferir interesses. É preciso que ela se estabeleça, e as pessoas deslocadas não podem vê-la com bons olhos. Depois, ao lado das pessoas interesseiras estão as que, por sistema e sem motivos precisos, são adversárias natas de tudo, quanto é novo. Nos primeiros anos, muitos duvidaram de sua vitalidade, razão pela qual lhe deram pouca atenção. Mas quando viram crescer, a despeito de tudo, propagar-se em todas as camadas da sociedade e em todas as partes do mundo, tomar o seu lugar entre as crenças e tornar-se uma potência, pelo número de seus aderentes, os interessados na manutenção das ideias antigas alarmaram-se seriamente. Então uma verdadeira cruzada foi dirigida contra ele, dando início ao período da luta, do qual o Auto de Fé de Barcelona, a 9 de outubro de 1861, foi, de certo modo, o sinal. Até a ele tinha sido objeto dos sarcasmos da incredulidade, que ri de tudo, sobretudo daquilo que não compreende, mesmo das coisas mais santas, e dos quais nenhuma ideia nova pode escapar. É a sua prova de fogo. Mas os outros não riem, olham-no com cólera, sinal evidente e característico da importância do Espiritismo. A partir desse momento os ataques tomaram um caráter de violência inusitada. Foi dada palavra de ordem, sermões furibundos, mandamentos, anátemas, excomunhões, perseguições individuais, livros, brochuras, artigos de jornais. Nada foi dispensado, nem mesmo a calúnia. Estamos, pois, plenamente no período da luta, mas ele não terminou. Vendo a inutilidade dos ataques a céu aberto, vamos ensaiar a guerra subterrânea, que se organiza e já começa. Uma calma aparente vai ser sentida, mas é a calma precursora da tempestade, mas também a tempestade sucede à bonança. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de dezembro de 2022.